Oi pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Raquel. Sexta-feira, excepcionalmente, a gente vai estar com aula de geografia hoje. Nós passamos a semana inteira falando sobre o ACL, sobre bullying, um tema muito importante, mas agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre nossas aulas de geografia. A gente inicia hoje com o livro Buriti, Geografia Unidade 1, Dinâmica Populacional Brasileira, capítulo 1, Quantos somos e onde vivemos. Os textos se encontram na página 10, 11, 12 e 13 e os exercícios também, tá? Vocês não vão me ver hoje na câmera, porque a professora teve um problema no programa, mas vocês estão escutando a minha voz e as minhas explicações no decorrer da aula. Assistam a aula, pois é importante que vocês vejam, né, que vocês escutem as explicações por conta de alguns conceitos que a professora vai apresentar que não aparecem no livro e vocês vão precisar desses conceitos para entender a matéria. Combinado, gente? Vamos começar então? Vamos lá. Antes de começarmos nossa aula, precisamos saber que a gente vai estudar sobre o território brasileiro e a população. População, gente que vive no território, gente que mora no território brasileiro. A gente também vai estudar a movimentação dessa população dentro do território, tá? Como que ela se movimenta, como ela se fixa, como ela muda, né? Como essas pessoas transitam, como elas andam pelo território brasileiro, tá? E também como ela ocupa, né? Como que ela vai morar, o que que ela vai construir para morar, como é que vão nascer os vilarejos, as cidades, a mudança da paisagem, né? E o crescimento dessa população, né? Que à medida que o território vai sendo ocupado, a população também vai crescendo. Então a gente precisa saber alguns conceitos em relação a isso. O primeiro conceito é o sobre densidade demográfica, tá? Então, densidade demográfica, densidade populacional ou população relativa é a mesma coisa. Esses três termos significam a mesma coisa. Densidade demográfica, também chamada de densidade populacional ou população relativa, é um termo usado na geografia para apontar quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica e esses outros termos, ele é usado bastante na geografia para mostrar para a gente quantas pessoas vivem dentro de um determinado espaço. Esse determinado espaço é definido por quilômetro quadrado, tá? Então, é pela densidade demográfica que nós podemos saber se uma área é muito povoada ou pouco povoada. Se um determinado território, uma determinada área tem muita gente morando ou pouca gente morando. Vamos ao livro. Página 10, gente. Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Em 2015, de acordo com as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 milhões de habitantes. Como a quinta maior população do mundo, o Brasil é considerado um país populoso. Mas se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro, é um país pouco povoado. Sua densidade demográfica ou relativa, ou população relativa, é baixa, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então é assim, o Brasil ele é considerado o quinto país mais populoso, porém, populoso, que tem mais gente, né? Quinto país que tem mais gente morando dentro dele. Mas a quantidade de gente por quilômetro quadrado, ela é baixa. E nós vamos ver isso no mapa seguinte, depois desse slide, tá? Quero que vocês observem os índices da China
1 bilhão 376 mil, parará, parará. A Índia, 1 bilhão 311 milhões 50.527, quer dizer, são os dois países mais populosos do mundo, né, que tem maior população do mundo. Depois vem os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil, né? Então, para vocês verem como esses territórios, essas áreas, né, esses países têm muita gente. Distribuição da população no território. No Brasil, a população não se distribui de forma regular pelo território. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber nessa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. Observe a tabela abaixo. O que isso significa? Que tem região do Brasil que vai ter mais população, mais gente morando, e vai ter área do Brasil, né, das regiões do Brasil onde vai ter menos gente morando. O Brasil tem cerca de 204 milhões e 900 mil pessoas, né, em população. E a área, o território dele, dá 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, nós temos 8.515.767 quilômetros quadrados de território onde as pessoas vão morar. Esses 8.515.766 quilômetros quadrados são divididos em regiões, que nós já aprendemos no ano passado, que são a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observe a nossa região Sudeste. Tem uma população de 85.916 mil pessoas para um território de 924.614 quilômetros quadrados. Então, ó, por quilômetro quadrado mora 93 pessoas. Olha que interessante. No mapa a gente vê menor. Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparado à densidade demográfica das unidades federativas. Veja o mapa a seguir. Esse é o mapa do Brasil divididos em unidades federativas. Unidades federativas é a mesma coisa que estados brasileiros, ok? Então, o Brasil aqui, esse mapa do Brasil, ele está dividido em estados brasileiros e as cores representam a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas habitam por quilômetro quadrado em cada estado. Então, aonde está esse amarelinho claro? Habitante por quilômetro quadrado, 5. Onde está esse beijinho? De 5 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Aonde está o laranjinha mais fraquinho? De 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Vai aumentando. Vocês estão percebendo que vai aumentando? Conforme a cor muda, vai aumentando a quantidade de gente que mora por quilômetro quadrado. Esse vermelho aqui, de 25 a 100 pessoas por quilômetro quadrado, né? E aqui, no mais escuro, mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, habitantes por quilômetro quadrado. Onde está mais escuro? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe. Aonde a gente mora? Galera, onde que a gente está? Que estado que a gente mora? No estado de São Paulo. Então, nós moramos num estado onde a densidade demográfica é uma das maiores do Brasil. Vocês perceberam pela cor? E olha o tamanhinho que é o estado de São Paulo. Em comparação ao Amazonas, em comparação ao Pará. Então, onde tem mais gente morando? Aqui no estado de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, em Alagoas e em Sergipe.
No nosso caso, vamos nos concentrar no estado de São Paulo, que é onde a gente mora. Próximo, vamos lá. Crescimento da população. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, a sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país, ou seja, taxa de natalidade é quanta gente que nasce a cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes do país, ou seja, então a taxa de mortalidade é o número de mortes para um grupo de 1.000 habitantes do país, para cada grupo de 1.000 habitantes. E aí, para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo de 1000%. O saldo das migrações internacionais correspondem à diferença entre a quantidade de imigrantes e de emigrantes do país. Aqui nós temos a definição de emigrantes e imigrantes. Lembrando que o imigrante ele sai da terra dele, junto com a família dele, vem para o outro país para morar. Então ele vem para morar e não volta mais, tá? Ele vem, ele se fixa, ele escolhe um lugar e ele vem para morar com a família dele, ou ele sozinho, tá? O imigrante não, ele pode vir, ficar um tempo, morar um tempo e depois ir para um outro lugar, e ele é um pouco mais flexível. O imigrante não, o imigrante ele vem e mora, ele vem para morar no país. Crescimento vegetativo ou simplesmente crescimento natural refere-se ao crescimento da população em um determinado território com base no número de pessoas que nasceram em um determinado período em comparação ao número de falecimentos. Indica dessa forma a expansão, ou seja, o aumento natural da população de uma dada localidade. Ó, essa parte aqui não tá no livro, então vocês precisam prestar muita atenção, porque não aparece no livro, por isso que é importante vocês assistirem a aula, tá? Aqui, o que acontece nesse gráfico? É um gráfico do Brasil, do crescimento vegetativo, do ano de 1950 a 2017. Prestem atenção que a linha laranja é a taxa de natalidade, ou seja, de pessoas que estão nascendo. E a taxa o risco verde são aquelas pessoas que morreram, é a taxa de mortalidade, né, a quantidade de pessoas que morreram naquele ano. E aqui embaixo a gente tem os anos: 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2017. Então vocês podem ver que à medida que os anos vão passando, a taxa de natalidade, ou seja, de gente que está nascendo, está caindo. Olha só aqui. À medida que os anos vão passando, vai nascendo menos gente, vai tendo menos nascimentos ao longo do tempo. Vocês conseguiram perceber isso aqui, ó? Como vai abaixando a linha laranja? É porque está nascendo menos gente. Como que a gente calcula esse crescimento natural ou vegetativo de uma região? Mesmo gráfico do slide passado. O que eu fiz, gente? Eu peguei o ano de 1990. Vamos lá no ano de 1990 no gráfico. Quanto que aponta a taxa de natalidade? 23,7%. E a de mortalidade? 7,3%. E aí eu vou fazer uma conta de subtração. Eu vou pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade e vou chegar num número que é 16,4%.
Então, o crescimento natural ou vegetativo do ano de 1990 foi de 16,4%. Não é difícil, tem que assistir a aula, tem que prestar atenção nessa conta. É fácil, não é difícil, tá? Pra gente poder descobrir as taxas de crescimento vegetativo, perdão, de crescimento vegetativo, quando a gente tiver um exercício, por exemplo, que peça isso. Aqui tá bem explicadinho. Isso aqui, gente, presta bem atenção, não tem no livro, a explicação da professora. Se tiver com dúvida, vai lá no YouTube, abre de novo o vídeo e assiste. Mudanças no crescimento da população. A partir de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Por que será? Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, passou a nascer menos gente, as famílias passaram a ter menos filhos. Observe novamente a taxa de natalidade dos anos de 1965 a 2015 no gráfico da atividade 5 na página anterior, que nós vamos fazer daqui a pouco. Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. Observe o gráfico abaixo. Olha só, 1960, as famílias, as mulheres tinham cerca de 6 filhos. Em 1970 também. Vamos dar uma olhada lá em 2000. Olha como caiu, gente. Em 2000, as famílias, as mulheres, passam a ter 2 filhos em média. Então, a queda da taxa, a queda do crescimento, da população se dá por essa taxa de fecundidade de natalidade, Lá antigamente tinha-se 5, 6, 7 filhos. Hoje, 2015, 2 filhos por família, por média, que as mulheres têm. Então, começa a baixar o crescimento da população de acordo com a taxa de fecundidade. As famílias passam a ter menos filhos. E por que as famílias passam a ter menos filhos? As mulheres passam a ter menos filhos? Porque elas entram para o mercado de trabalho, elas precisam trabalhar, as famílias têm preocupação em relação ao sustento dessas crianças. Então tem que pensar muito bem no tipo de condição de vida que quer dar para essas crianças. Então eles passam a planejar. Quando eles se casam, eles passam a planejar se eles vão querer ter 1 filho, 2 filhos, 10 filhos. Eles decidem, de acordo com o padrão de vida, com o emprego que eles têm, com as condições de vida que eles querem dar para os filhos, quantos filhos eles querem. Tá? Por isso que a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade baixa, e o crescimento populacional também vai mudando ao longo do tempo. A professora está com a garganta seca, vou tomar um pouquinho de água. Enquanto isso, vai dar uma olhada no combinado que está aqui no slide, ó. Vocês lembram que nós temos um combinado? Qual é o nosso combinado, galera? Não esquecer de fazer o cabeçalho no caderno. Então tem que fazer o cabeçalho no caderno. Olha lá, Araraquara, 9 de abril de 2021. Aula de Geografia, unidade 1, capítulo 1. Quantos somos e onde vivemos? O texto e os exercícios se encontram na página 10, 11, 12 e 13. Exercícios. Tareficha de final de semana. Quero todo mundo estudando. Segunda-feira a gente volta com as aulas presencial, pelo menos 35%. Aos pouquinhos a gente vai voltando. Mas eu quero todo mundo estudando. A gente precisa estudar.
Vamos lá, exercícios da página 10. O que vocês vão fazer? Copiar as perguntas no caderno e responder. Qual é a região brasileira que tem a maior densidade demográfica? E a menor? Tem o quadro na página 10 para vocês responderem essa pergunta. É só dar uma olhada no quadro e responder. Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? A gente vive na região sudeste. Já dei uma dica, hein? Dica de ouro. É só olhar lá na tabela. Exercícios da página 11. Responder as perguntas no livro. Essas aqui vocês vão responder no livro. Quais são as unidades federativas mais povoadas? Unidades federativas é a mesma coisa que estados brasileiros. Então, quais são os estados brasileiros mais povoados? E quais são os menos povoados? Em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Outra dica de ouro, a gente vive no estado de São Paulo. Dá uma olhada lá na cor que está o estado de São Paulo. Naquele quadrinho em cima do lado direito daquele slide. Ou da folha do seu livro de geografia. Dá uma olhada lá, a gente mora no estado de São Paulo. Que cor que tá? Escreve aí pra mim o número da densidade demográfica. É isso que eu quero. Lá no livro, escreve lá no livro. Exercício 5. Observe estes gráficos e responda as questões. Nós temos a taxa de natalidade e mortalidade de 1900 a 2015. Olha lá, lembrando que o laranja é a taxa de natalidade e o verde é a taxa de mortalidade. O que é que o gráfico mostra? O que o gráfico mostra está no título do gráfico. Então não tem erro vocês responderem essa pergunta. Com base nos dados do gráfico, pergunta B, com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. Eu ensinei a fazer essa conta. Volta lá no YouTube, assiste a aula de novo que a professora ensinou a fazer essa conta. Fácil, não tem erro, tá? Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo no Brasil nesse período? Né? Então aí é uma resposta que você vai ter que pensar. A professora quer que você pense. Esses exercícios vão ser copiados no caderno. Vocês vão copiar a pergunta A, a pergunta B e a pergunta C no caderno e vocês vão responder para mim e vão mandar a foto. Não precisa fazer o gráfico. O gráfico pode ficar no livro, vocês consultam pelo livro. Mas eu quero a pergunta A, B e C no caderno. Combinado? Página 13, também a mesma coisa, vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno. Olha lá, de acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960 e no ano de 2015? Lembra que na página 13 tem um gráfico de fecundidade. Vocês têm que olhar nesse gráfico de fecundidade para responder essa pergunta, ok? Pergunta 7. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique. Vou explicar essa pergunta. É importante a mulher trabalhar? Por que é importante a mulher trabalhar? Eu quero que vocês respondam a opinião de vocês, tá? Vocês vão pensar e vocês vão responder para mim. Lembrando que essas perguntas vocês também vão copiar no caderno e responder no caderno, ok? Elas estão no livro, tudo isso aí está no livro, tá? Vocês vão copiar do livro. Importantíssimo! Não esqueçam de fotografar as atividades e enviar para a professora, no meu particular.
Vocês vão assistir a aula, tá tudo bem explicadinho. Não entendi, volta lá no ponto onde você não entendeu, que a professora explicou, tá? Principalmente aquela conta, hein, gente? A conta tá bem explicadinha, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Eu tô aqui até as 18 horas, tá? Vocês podem entrar em contato comigo e mandar as fotos da tarefa no meu WhatsApp particular. Combinado, gente? Essa é a nossa aula de geografia. Eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Não se esqueçam que amanhã tem a CL, hein? Bullying, 5º ano, participou pra caramba. A gente tá muito feliz com vocês. Um desenho mais lindo que o outro, um vídeo mais lindo que o outro. Nós vamos fazer um sucesso nesse ACL. Não se esqueçam, amanhã, 5 da tarde, se inscrevam no canal da escola, lá no YouTube, que vai aparecer os trabalhos de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Qualquer coisa, a professora tá até às 18 no grupo do WhatsApp. Tá bom? Um beijo, bom final de semana. Até a semana que vem.